Olá, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe esse dia. Vamos ler mais 3 capítulos aqui do livro de Atos, capítulo 19, 20 e o capítulo 21. Capítulo 19 fala de Paulo em Éfeso e o impacto do evangelho. Aqui inicia a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. O verso 1 ao verso 7, Paulo vai chegar em Éfeso e ele encontra alguns discípulos nessa cidade. Esses discípulos só conheciam o batismo de João, não conhecia o batismo de Cristo. Qual o batismo de João? Aquele lá do Evangelho, que João batizava, que João batizou Jesus. O ensino deles era o de João, não o de Jesus. E aí Paulo vai instruí-los sobre o Espírito Santo. E aí Paulo os batiza em nome de Jesus, e após impor a mão sobre eles, eles são cheios do Espírito Santo. Eles recebem o Espírito Santo, eles falam em novas línguas. Nós percebemos o quão é importante orar para que os novos decididos sejam cheios do Espírito Santo. Essa é uma realidade que vamos ver aqui, acontecendo aqui. Esses discípulos vão receber o Espírito Santo, vão falar em línguas, vão profetizar. E chegamos no verso 8 e 10. Verso 8 e 10, Paulo começa a pregar na sinagoga. Ele começa, como era a sua estratégia? Ele ia para a sinagoga, porque sendo ali um fariseu, sendo alguém que estudou, sendo alguém que foi preparado, ele tinha a voz dentro da sinagoga. Paulo prega na sinagoga de Éfeso por 3 meses. 3 meses. E ele vai enfrentar uma grande resistência. E aí ele vai começar a ensinar agora, não na sinagoga, mas na escola de um homem chamado Tirano. E ele vai alcançar tanto judeus quanto gregos na Ásia Menor. Paulo, agora que ele muda a sua estratégia, o alcance dos seus ensinos começa a ser algo assim maravilhoso aqui no capítulo 19. Verso 11 e 20, vamos ver milagres extraordinários acontecendo por meio do apóstolo Paulo. É assim que a Bíblia define aqui no capítulo 19 de Atos. Deus realizava milagres extraordinários por meio de Paulo. Curas, expulsão de espíritos. Alguns judeus vão tentar imitar Paulo no exorcismo, mas a Bíblia vai dizer que um espírito maligno vai dar um couro nesses jovens, porque eles vão tentar expulsar esses demônios. O demônio vai dizer: eu conheço a Jesus, eu sei bem quem é Paulo, mas vocês quem são? E como resultado, o nome de Jesus vai sendo reverenciado e muitos da cidade de Éfeso vão abandonar suas práticas de feitiçarias. Isso é algo tão forte que eles vão levar os seus livros e vão colocar na praça para ser queimado. Descobertas de ruínas de Éfeso recentemente mostram que Éfeso era uma cidade assim, tão ligada à feitiçaria, que até nos tijolos das casas eles anotavam como que feitiços, tamanho, era a perdição daquela cidade. Verso 21 a 41, nós vamos ver a revolta que vai haver dos ourives. Eles vão ser liderados por um homem chamado Demétrio. Demétrio é um ourives que fazia miniaturas do templo de Artemis, e ele vai incitar a multidão contra Paulo. Por quê? Porque ele temia que o cristianismo acabasse com aquela indústria de idolatria. A cidade entra em tumulto, perdão, mas o escrivão público vai acalmar a multidão e dissolver aquela assembleia. Verso 20 do capítulo 19. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Quando a gente for ler a carta aos Efésios, quando Paulo ensina no capítulo 6 sobre a batalha espiritual, muito dessas batalhas Paulo enfrentou aqui, nesse tempo, nesse momento. Vamos para o capítulo 20. Capítulo 20, nós vamos encontrar aqui Paulo, ele despedindo dos presbíteros de Éfeso. Verso 1 ao 6, Paulo visita as igrejas e encoraja os discípulos. Após o tumulto ali da cidade de Éfeso,
Paulo parte para visitar e encorajar as igrejas na Macedônia e Grécia. Ficam muito próximos, muito próximos. Ele passa 3 meses na Grécia e então retorna por causa de uma conspiração dos judeus. O verso 7 e 12, nós vamos ver a ressurreição de Eutico em Troas. Paulo, ele prega à tarde, à noite em Troas, e aí tem um jovem Eutico que adormece e cai da janela e morre imediatamente. Paulo vai descer, a Bíblia diz que Paulo abraça ele, esse jovem revive para a alegria dos presentes. E Paulo vai continuar a sua pregação. Paulo ali, ele vai estender a sua pregação, e eu entendo muito bem, é um coração de alguém que tem pouco tempo e quer derramar o máximo de conhecimento sobre o povo. Verso 13 ao 38, nós vamos ter a despedida de Paulo dos presbíteros de Éfeso. A cidade de Éfeso foi a cidade que Paulo mais permaneceu na implantação de uma igreja. Isso faz com que Paulo pegue perdão, um carinho muito grande por aquela igreja e por aquele povo. E quando vemos aqui verso 13 ao 38, vamos ver aqui a despedida do apóstolo Paulo, dos presbíteros de Éfeso, e vemos como essa despedida mexeu com o apóstolo Paulo. Em Mileto, Paulo convoca os presbíteros de Éfeso e compartilha suas preocupações e advertência. Ele fala do ministério, ele fala dos perigos futuros, ele exorta-os a cuidarem do rebanho e permanecerem vigilantes. Paulo, ele se despede emocionadamente, sabendo que não os verá novamente. Então você vê ali o quanto Paulo amava aquela igreja. Quando chegamos aqui no capítulo 21, vamos ver o caminho de Paulo, a viagem de Paulo para Jerusalém. E como Paulo vai enfrentar perseguição nesse caminho. O verso 1 ao 16 é a viagem de Paulo para Jerusalém e as advertências. Paulo e sua equipe vão visitar várias cidades no caminho a Jerusalém, onde irmãos vão profetizar o sofrimento que o espera. Em Cesareia, nós vamos ver o profeta Ágabo, que vai prever que Paulo vai ser preso, que apesar dos apelos dos discípulos, Paulo continua firme no seu propósito. Paulo tinha essa característica, ser firme naquilo que Deus gerou no coração dele. O verso 17 ao 26, Paulo vai ser muito bem recebido em Jerusalém. Paulo vai estar com os líderes daquela igreja, e eles relatam o crescimento dos crentes judeus zelosos pela lei. E para demonstrar respeito às tradições judaicas, Paulo participa de um voto de Nazireu, uma tentativa de evitar ofensas. Isso é muito claro. Verso 26, no dia seguinte, Paulo tomou aqueles homens e purificou-se com eles, depois foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seriam feitos individualmente em favor deles. Verso de número 27 ao 36, nós vamos ter a prisão do apóstolo Paulo no templo. Então, judeus asiáticos acusam Paulo de profanar o templo, alegando que ele trouxe gentios para dentro. A multidão vai se agitar, e Paulo é espancado, mas soldados romanos vão intervir e vão levá-lo preso. Verso 37 ao 40 é a permissão para Paulo falar ao povo. Paulo, sendo levado para a prisão, pede permissão ao comandante para falar à multidão. Ele vai receber autorização, se prepara para testemunhar sobre a sua fé. Vê esse momento aqui, e você vai ver nos próximos capítulos como esse caminho de Paulo é difícil. Então, o capítulo 21, ele me ensina sobre o valor do sacrifício e da obediência ao chamado de Deus. Mesmo diante das perseguições, mesmo diante das adversidades. Paulo sabia que o seu compromisso com o evangelho o levaria a sofrer, mas ele seguiu fielmente, ele não retrocedeu. Esse é o chamado de Deus para mim e para você. Um chamado para a obediência, mesmo que essa obediência nos custe caro. É necessário coragem,
É necessário, meu irmão, uma decisão firme de seguir até o fim, mesmo que eu tenha que sofrer por causa e para a glória de Cristo. Deus abençoe sua vida. Terminamos aqui o capítulo 21. Amanhã, se Deus permitir, nós vamos estar juntos aqui lendo mais 3 capítulos da Bíblia. Deus te abençoe.